O número de casos de crime de ódio subiu 50% em Uberlândia em comparação com o ano passado. Só nos primeiros 9 meses foram 18 registros. Investigações que estão em andamento e vítimas que estão traumatizadas para sempre. O braço imobilizado é resultado de uma lesão corporal motivada por crime de ódio. Ele me chamou de nordestino vagabundo e trapaceiro, né? O Alexandre foi atingido por um golpe de picareta na mão esquerda por um colega de trabalho. Essa desavença dele não era verdadeira comigo verdadeiramente porque eu já tinha pagado ele. No caso, ele estava usando de preconceito comigo. Ele foi perverso comigo nessa parte, em ter me ofendido por eu ser um nordestino. Para ele, a motivação real não passou de preconceito por ele ser nordestino. Não me chamava pelo meu nome, me chamava como Maranhão. E aí eu falava que eu não gostava que me chamasse de Maranhão, mas se me chamasse de Alexandre. E eles continuavam chamando de Maranhão, porque eu sou do Maranhão. Após ser atingido, ele perdeu a consciência e foi levado por amigos ao hospital, onde passou por cirurgia. Agora precisará de no mínimo 3 meses de afastamento do trabalho, já que as mãos são sua principal ferramenta. Ele é jardineiro e paisagista. Passei por uma cirurgia e tenho 3 meses em casa, sem fazer nada, parado. Acho que é muito difícil para a gente que vem do Nordeste e estamos imigrando dentro do nosso próprio país, passar por um preconceito desse com uma pessoa que também há tanto tempo trabalhava com a gente, se fingia ser nosso amigo, né? O caso do Alexandre se enquadra em xenofobia, que faz referência ao ódio, receio, hostilidade e rejeição em relação a estrangeiros, ou mesmo em fobia em relação a grupos étnicos diferentes. Cabe ainda relacionar o preconceito a pessoas cuja caracterização social, cultural e política se desconhece. O Alexandre, após sofrer xingamentos preconceituosos, terminou com essa lesão gravíssima na mão. O fato de ser hostilizado, ofendido ou até agredido por ser nordestino, como este caso, ou por ser estrangeiro, ou ser preto, ou pela orientação sexual, posição religiosa ou política, caracteriza crime. Das grandes preocupações que a gente tem hoje no Brasil e no mundo inteiro são sobre essas manifestações de ódio que a gente chama de hate speech aí no mundo todo. Quando a gente tem, Carol, dentro do texto constitucional, o choque entre 2 direitos, a liberdade de expressão e a prática de crime, a gente tem que fazer uma ponderação. Quando você manifesta sua ideia no sentido de discriminar odiosamente, no sentido de rebaixar um grupo de pessoas indeterminado, por exemplo, um grupo de pessoas em virtude da sua procedência, a partir desse ponto você não está no seu exercício da sua liberdade, você está praticando um ato ilícito. Inclusive, quem for pego cometendo um ato de preconceito estará sujeito a penalidades. No caso do Alexandre, nós temos aí 2 tipos de responsabilização, a civil e a penal. A responsabilização civil, e aí certamente ele deve pleitear com um advogado dele, vai ser o custeamento do tratamento dele a títulos de danos materiais, lucros cessantes, porque é o que ele deixou de ganhar enquanto profissional, e talvez, eventualmente, uma questão ligada ao dano moral relativo ao ato que acontece com ele. Na seara penal, na esfera penal, o que a gente vai ter aí é uma responsabilização pautada em 2 crimes. O próprio crime aí de racismo, que ele sofreu, em virtude daquele tipo de conduta de enquadramento dele a partir de uma perspectiva de uma região do país, ou seja, a caracterização dele como nordestino e essas questões assim, mais ou somada a pena com a lesão corporal grave que ele sofreu. E aí as punições para o racismo de 1 a 3 anos e a lesão corporal grave de 2 a 8 anos. O que o juiz vai fazer? Ele vai calcular a pena para cada um dos 2 crimes e somá-las ao final do agente que eventualmente praticou esse crime contra o Alexandre. Aqui em Uberlândia, os registros de crime de ódio de janeiro a setembro deste ano tiveram um aumento de 50% em relação a igual período do ano passado. Foram 12 casos em 2021 e 18 este ano. Já em todo o estado, foram 427 ocorrências ante a 544 neste ano, um aumento de 27,4%. Os mais comuns são racismo, xenofobia e preconceito religioso.
Muitos casos de preconceito são subnotificados, seja por não haver a denúncia da vítima ou por se tratar de situações difíceis de serem enquadradas nas estatísticas oficiais. O BO do Alexandre, por exemplo, foi qualificado como lesão corporal. No banco de dados da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, de um modo geral, o Estado teve 564 registros de crime de ódio em 2020. Em 2021, foram 616 casos, um aumento de 9,2%. Uberlândia, em 2020, teve 15 casos e, em 2021, 16 casos, um aumento de 6,6%. Para o crime de racismo, Uberlândia teve 13 casos em 2020, 12 em 2021 e 14 de janeiro a setembro de 2022. Sobre as denúncias de xenofobia, só houve uma notificação em 2021 e uma este ano. Já em relação às ocorrências de preconceito religioso, foram 2 em 2020 e outras 6 em 2021 e 2022. O discurso de ódio ele é marcado por uma característica, ele induz a pessoa à prática de atos violentos. Existe a possibilidade também, por outros institutos jurídicos de direito penal, de você responder pelo racismo, que eu tenho um tratamento duro na Constituição. Por exemplo, é um crime inafiançável, então você não vai ter liberdade provisória mediante fiança, e imprescritível, porque a qualquer momento o Estado pode punir o sujeito que pratica esse tipo de crime, e punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. E a possibilidade, se houver também um ato violento, de eu cumular as duas penas, a pena do racismo mais a pena do ato violento correspondente. Por exemplo, lesão corporal, você vai cumular junto com o racismo, eu somo as duas penas. Uberlândia teve também outros crimes. A advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes foi processada após publicar um vídeo xenofóbico que viralizou no país inteiro. Ela, que era vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Uberlândia, incitava as pessoas a não viajarem mais para o Nordeste, pois aquele povo vivia de migalhas. No HC da UFO houve um episódio de racismo. Um paciente de 36 anos que estava internado foi acusado de importunar sexualmente e proferir ofensas racistas a uma enfermeira. Foi instaurado inquérito pela Delegacia da Mulher. O advogado acredita que o caminho para amenizar a triste realidade do crescimento dos crimes de ódio ainda é longo, mas é necessário percorrê-lo. Esses últimos anos foram anos muito difíceis nessas questões. Então, o que nós precisamos fazer? Já começar a plantar uma ideia e fazer um trabalho a longo prazo. Numa ideia de que levar as pessoas a uma ideia de que, olha, a nossa Constituição, ela traz questões que estão ligadas ali à fraternidade, não à divisão entre pessoas, mas é a união entre pessoas. É só assim que a gente vai conseguir atingir os objetivos que o próprio texto constitucional coloca para a gente. Ainda ferido física e psicologicamente, Alexandre pretende ingressar na justiça. Depois que eu passei pela cirurgia, eu voltei para casa e a minha filha, que é advogada, me orientou a registrar um BO, né? E a gente está levando para frente. Depois que eu melhorar mais, eu vou levar para frente para ver o que o juiz vai decidir. Porque é muito difícil para mim, que sou um pai de família, ficar nessa situação. É um pai de família que foi vítima de um crime covarde, de um crime bárbaro. E todo crime de ódio, ele diz respeito ao autor, não à vítima. Ele é cometido por alguém tomado pelo sentimento de ódio e a vítima acaba aí sendo atacada de forma fria, de forma covarde, como todas essas histórias que nós mostramos. É um trabalhador que foi vítima de um caso de xenofobia, ao que tudo indica. O caso é investigado pela polícia, ele já está amparado juridicamente, mas como o professor Carlos trouxe para a gente, nós estamos vivendo tempos difíceis onde todo idiota ganhou voz, onde todo preconceito agora é externado com naturalidade e onde muitas pessoas acham que a lei não existe e que ela não será cumprida. Lê do engano, nós temos uma legislação e nós temos aí profissionais que estão devidamente capacitados e orientados para acolher vítimas de crime de ódio. Procure uma delegacia, procure um advogado, leve a história adiante, porque a gente só vai vencer essa corja quando a nossa voz, a voz da bondade, a voz da compaixão, a voz da sabedoria, do amor,
for muito mais alta quando a gente gritar para que eles se calem.